Nesse vídeo abordaremos as adaptações cardiovasculares em consequência do treinamento. Faremos uma breve explanação sobre as variáveis hemodinâmicas e a sua relação com a intensidade do exercício, além de verificar os efeitos agudos e crônicos observados pela prática regular da atividade física. O volume de treinamento e o grau de adaptação dependem da intensidade. Pode-se perceber e classificar os efeitos da seguinte maneira: efeitos agudos imediatos acontecem em associação ao início do exercício e podem ser exemplificados pelo aumento da frequência cardíaca, ventilação pulmonar e sudorese, habitualmente associados ao esforço. Efeitos agudos tardios são as respostas observadas ao longo das primeiras 24 horas e podem ser exemplificados na discreta redução dos níveis tensionais, especialmente em hipertensos, e no aumento do número de receptores de insulina nas membranas das células musculares. Efeitos crônicos são adaptações que resultam da exposição frequente ao exercício. Representam as modificações adquiridas por um indivíduo fisicamente treinado quando comparado a outro sedentário. Dentre os achados mais comuns estão a hipertrofia muscular e o aumento do consumo máximo de oxigênio. O transporte de oxigênio é dado pela interação do débito cardíaco, aumento proporcional à intensidade do exercício em relação às alterações da frequência cardíaca e do volume sistólico. Durante o exercício observamos aumento no volume sistólico, aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, aumento da pressão arterial. Tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica aumentam significativamente no exercício de resistência, que ocorre quando o coração realiza um trabalho de maior volume, bombeando grandes quantidades de sangue para o sistema circulatório. Os ajustes periféricos ao exercício físico atuam na redistribuição do débito cardíaco, aumentando o fluxo sanguíneo nos músculos que estão trabalhando. Isto acontece em cerca de 80 a 85% do débito cardíaco, que pode ser desviado para os músculos. Uma parte significativa do débito cardíaco é distribuída a fim de proteger os órgãos essenciais, como o coração e o sistema nervoso central. No exercício físico leve ou moderado, existe uma relação linear entre a intensidade de trabalho e a resposta da frequência cardíaca, fluxo cardíaco e consumo de oxigênio. Já no exercício físico intenso e prolongado, a frequência cardíaca e o débito cardíaco atingem um platô, enquanto ocorre aumento adicional no consumo de oxigênio. Em resposta ao maior esforço dado pelo treinamento, a resistência regular, o coração aumenta tanto seu volume quanto a sua massa, a fim de superar essa maior carga de trabalho, adquirindo maior contratilidade. À medida que o nível de treinamento aumenta, o sistema cardiovascular se adapta, aumentando o fluxo direcionado para o mesmo, como resultado da maior capilarização e da distribuição sanguínea mais eficaz. A frequência cardíaca de repouso é reduzida, o que permite um tempo de enchimento diastólico mais longo. A diferença arteriovenosa de oxigênio aumenta após o treinamento, porque obviamente diminui o oxigênio no sangue venoso. A eficiência do sistema cardiorrespiratório, baixa frequência cardíaca de repouso, maior contratilidade do tecido muscular cardíaco, volume de sangue e maior capacidade de absorção e utilização do oxigênio são os efeitos crônicos esperados. Quanto ao desempenho de atividade de resistência anaeróbia, energia sem oxigênio, os vasos sanguíneos impedem a saída dos metabólitos produzidos, como lactato, hidrogênio, fosfato, adenosina, potássio, entre outros, levando ao aumento da frequência cardíaca e da contratilidade do coração. Nesse exercício, o fluxo sanguíneo muscular diminui o retorno venoso e aumenta a pós-carga, o que faz com que o volume sistólico não sofra alterações importantes. Porém, a resistência vascular periférica aumenta expressivamente, provocando grande elevação na pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica. Dessa forma, promovem grande sobrecarga de pressão ao sistema cardiovascular. O resultado, no entanto, melhora a força do sistema cardiovascular. Em relevo, o condicionamento físico adequado produz alterações no funcionamento cardiovascular, prevenindo, reduzindo ou eliminando os fatores de risco das doenças cardíacas. Todas essas modificações contribuem de maneira expressiva para uma boa capacidade funcional cardiovascular. Espero que as informações tenham sido úteis. Bom estudo!